Boa noite. Hoje, 24/3, só aguardando um pouquinho os alunos. Bom, vou abrindo o arquivo, então, para que a gente possa, iniciar. Bom, alunos, já deixei a sala aberta, qualquer coisa vocês, podem entrar e podem me interromper a qualquer momento, ok? Vamos só maximizar aqui. Bom, pessoal, vamos continuar, que a gente falou um pouquinho de condrictes, de peixes cartilaginosos, na última aula nossa de segunda-feira, tá? Então, a gente apresentou essas espécies, então, esses peixes cartilaginosos que eles, então, tiveram aí uma grande explosão no Devoniano inferior, né? Mas a gente já tem lá alguns tubarões aparecendo um pouco antes, né, no Siluriano, e que quando nós tivemos essa maior explosão mesmo, aparecendo essas espécies mais diversificadas, foram, então, no Devoniano inferior, ok? Então, aí falamos um pouquinho desses peixes, tá? Que a constituição, então, do esqueleto é cartilaginoso, tá? Então, a gente tem aí esses animais aí com presentes em água marinha e em água doce também, tá? Lembramos também que eles são peixes de nadadeiras, então, pares, né? Já são gnatostomados também, possuidores de escamas, né? Vértebras aí, e são grandes predadores também. Boa noite, Maria. Aqui eu deixei, então, para vocês uma classificação, que eu já também tinha apresentado isso antes, tá? E aqui também apresentando os grupos que a gente estuda, então, dentro de peixes cartilaginosos, né? Que estão divididos em dois grupos, então, que são o Holocéfalo e o Elasmobranchi também. E aqui, olha, só o quadrinho para vocês se lembrarem, né, de quando é que eles, então, começam a aparecer. Até falei que a gente já tem aqui os placodermes aparecendo, que são os gnatostomados aqui no Siluriano, mas que depois a gente tem aqui, ó, holocéfalo e elasmobranque aqui, iniciando, então, né, esses peixes cartilaginosos aqui em conjunto com esses já extintos, né, mas que essa explosão realmente a gente tem aqui no Devoniano, tá, gente? Então, aqui que a gente vê isso aqui alargar, né? E depois a gente tem esses representantes, então, até hoje, em número menor, né, menos diverso, tá? Hoje, ó, os condrites, tá? Tanto o holocéfalo quanto o elasmobranque, tá? Então, são todos condrites em menor diversidade que antes nós tínhamos, né, no Devoniano, mas que nós temos esses representantes aí nos dias atuais, tá? Aqui deixei, eu coloquei mais novo, eu não mandei esse arquivo ainda para vocês. Então, uma classificação, né? E dentro de peixes, como eu já falei para vocês, é bastante estável aí a taxonomia, tá, gente? Então, diversas literaturas vão mostrar de forma diferente, tá? Nenhuma está errada. Cada uma, né,
está adequando conforme as novas descobertas que são feitas, tá? Então, por isso que existe essa desigualdade. Muitas vezes o que é nesta classificação que eu apresento aqui, que é uma superordem, antes era só uma ordem, né? Então, agora está modificado. Então, conforme esses conhecimentos, então, vão sendo desvendados aí, então, são realizadas aí essas classificações, tá? Então, por isso que a gente ainda tem aí bastante divergência e é muito estável, né? A gente precisa de mais achados também para que realmente, como é um grupo muito diverso, então pode ainda haver muitas divergências, né? E isso pode aumentar muito o número de ordens, ou até mesmo, de repente, aí depois aparecer mais uma superordem, tirando algumas ordens daqui e separando, né, das que elas estão atualmente. Então, mas mais ou menos isso aqui que se apresenta, tá? A gente falou das sinapomorfias, isso é, o que os holocéfalos e o elasmobranque, eles têm, então, de caracteres que são compartilhados entre eles, né? E é lógico, é o esqueleto cartilaginoso, porque a gente está tratando dos condríctes, né? Então, é um esqueleto cartilaginoso, que ele é até calcificado, mas não é ossificado, então, tá? O crânio também vai aparecer sem suturas, tá? Também é calcificado. Então, normalmente, quando existe essa mistura, né, de cartilagem e calcificação, é um condocrânio que a gente diz, tá? Dentes não fusionados, né? E fertilização interna com claspers, tá? Então, isso é uma novidade dentro desse grupo, né? Uma vez que a gente sabe que muitos peixes, né, fazem a sua reprodução externamente do corpo, então a fêmea deposita seus ovos e depois o macho, então, deposita os espermatozoides. E nós temos aqui dentro desse grupo, então, os machos, então, inseminando essas fêmeas, né, com a fertilização ocorrendo, então, internamente. Apresentei alguns dos grupos aí que a gente tem, né? Então, elasmobranque são os tubarões e as raias, e aqui as quimeras, então, são holocéfali, né? O outro grupo. Mostramos aqui também em relação qual é a cauda, né? A nadadeira caudal, que é característica do grupo, que é a heterocerca, que está numa grande maioria desses cartilagíneos, né? Que então é uma característica, então, plesiomórfica, tá? Mas também aparece a homocerca, que daí é uma apomorfia, ok? Essa dificerca dentro do grupo, olha, então, heterocerca, né, que essa daqui é a que mais aparece no grupo, e essa aqui também pode aparecer nas quimeras, tá? Tamanho aí, a gente tem tamanhos aí bastante variados, tá? E que chegam até mesmo 18 metros, no caso do tubarão-baleia, tá? E aí, dentro das raias, do grupo das raias, a gente chega aí a ter raias com 7 metros, né? De 5 a 7 metros as maiores, tá? Falamos também das escamas, né? Uma escama, quando elas estão presentes, então elas são escamas placoides, mas nós temos também alguns elasmobrânquio, né? Com a pele nua, tá? Então, sem a presença de escamas, né? Então, quando essas escamas estão presentes, é do tipo placoide, então, tá? Então, essa característica, e ela é uma escama bastante resistente, tá, gente? Ela tem constituição de dentina e ela, então, ela é dermoepidérmica, tá? Porque ela, desde lá da derme, atravessa a epiderme, tá? Então, todo o crescimento dela atravessa essas duas camadas, então, de tecido, tá?
Nas quimeras, a gente normalmente vai ter a pele nua, isso é, sem presença de escamas, tá? E tubarões e raias, aí vão apresentar, então, o tipo de escama placoide na maioria deles, tá? Já tem essas características já específicas aí para diminuir, reduzir turbulência, né? Então, otimiza realmente esse nado do animal aí que nada contra a coluna d'água. Esqueleto, falamos do esqueleto inteiramente cartilaginoso, a notocorda presente ainda, né, na fase adulta, mas ela está reduzida, tá? Vértebras completas e separadas nos tubarões e raias, e vértebras completas e sem centro vertebral nas quimeras, tá? Então, normalmente aqui, olha, nós temos, então, principalmente quando estão separadas, a gente tem quando esse animal está adulto, a gente tem essa presença de notocorda aí reduzida entre esses discos aí vertebrais, tá? Esqueleto apendicular presentes, então são membros formados aí pela cintura pélvica e também pela cintura escapular, né? Onde vai estar toda ligada ali as nadadeiras, né? Seja pélvicas ou seja, então, as peitorais, tá? Crânio sem suturas, a gente falou, e a gente tinha parado aqui, tá? O aspecto externo também continuando aí. Então, ano sempre ali entre as nadadeiras pélvicas, né? E bem mais na parte terminal do corpo, tá? As nadadeiras vão variar de tamanho e também de localização, depende do grupo que a gente está tratando. Nadadeiras peitorais, olha, sempre vai, então, tá otimizando esse nado do peixe, tá? E provoca o quê? A elevação. Então, as peitorais são essas laterais mais anteriores, e é lógico, elas vão auxiliar esse peixe, então, a arfar, a subir, tá? Ela pode ser única, olha, né? Então, ela pode ser única, pode ser múltipla, pode ter uma, pode ter duas, ou pode ter várias, ou pode ser contínua, né? Numa grande parte do corpo aí na parte dorsal, tá? Pode ser ou não essa nadadeira dorsal precedida de um espinho, tá? Então, no início, né, dessa nadadeira, ela pode ter um espinho ali formando, então, toda a estrutura, que depois a gente mostra na figurinha, tá? O efeito, então, combinado entre nadadeiras caudal e peitoral permite a elevação do peixe, né? Então, o peixe ali, ele tanto tem a sua nadadeira caudal, né? Auxiliando também como remo, como propulsão, né? Como também permite a elevação juntamente com as nadadeiras peitorais. Então, aqui, olha, a presença do espinho que eu falei. Se espinho pode ou não existir. Depende desse grupo de tubarões, né? O que a gente tá estudando, tá? Não é uma estrutura que está condicionada a esses animais. Alguns têm, mas outros não. Presença de duas, né? De duas nadadeiras dorsais, então, a primeira é sempre essa mais próxima da cabeça, e temos uma segunda mais próxima à cauda, então. Nadadeira caudal, né? Temos aqui a nadadeira peitoral, a nadadeira pélvica, e aqui nós temos, então, uma estrutura que é chamada de clasper, que auxilia durante essa fertilização interna desses peixes, tá, gente? E que depois a gente vai ver e vai conversar novamente, que eram anteriormente, né, eram também nadadeiras, e elas, então, sofreram uma modificação como um aparelho aí auxiliador, então, dessa fertilização das fêmeas, tá? Aqui, mais à parte, ó, temos também espiráculos, tá, gente? Olho, narinas, o focinho em si, a boca, tá?
E aqui nós vamos ter as aberturas das brânquias, tá? Diferente dos peixes ósseos que a gente vai ver, essas brânquias não possuem opérculo, isso é, uma estrutura que feche essas aberturas, tá? Aí depois a gente vai olhar mais com calma também, tá? Aqui a gente está mais dividindo o corpo também, né? A cabeça vai até na linha das abertura das brânquias, tá? E depois o tronco ali, do final dessas aberturas branquiais até a nadadeira pélvica, e depois o restante, então, a gente chama de cauda. Aqui, de novo, mostrando morfologia, então, o tipo de cauda que mais é vista, então, dentro desse grupo é a heterocerca, né? Mas a gente também tem a dificerca aparecendo, tá? Nesse grupo, e ela, então, promove um impulso também para esses animais, tá? Quando a gente olha raias, então, essas nadadeiras peitorais são bastante diferentes, né? Então, aqui a nadadeira peitoral dele, enquanto que das raias, como elas são achatadas dorso ventralmente, né? Existe essa depressão do corpo, essas nadadeiras modificaram, elas são como se fossem expansões da lateral do corpo mesmo, e toda agregada a esse corpo, né? Então, nós temos aqui uma nadadeira que é a peitoral, é essa primeira, e depois a segunda nós temos a nadadeira peitoral e a pélvica também, tá? Aqui nas quimeras, então também já sinalizando a nadadeira peitoral, a nadadeira pélvica e as nadadeiras dorsais, olha, que aqui a gente está vendo, é um tipo de nadadeira contínua, então, tá? Aqui tamanho, ó, sucesso dos predadores, né? Então está relacionada também aqui, porque a gente falou que esses animais são predadores. Vai ter as suas exceções, que também esses peixes vão ser filtradores, tá? Então, filtradores de zooplâncton, principalmente, né? Então, vão fazer alimentação totalmente diferente desses grandes predadores que vão atrás de outros peixes, né? Crustáceos e outros animais aí. O sucesso deles vai depender o quê? Do tamanho, da mobilidade e das especializações predatórias também que eles apresentaram, tá? Aqui, olha, para falar em relação ao tamanho, né? Então, a gente tem desde 30 centímetros, alguns menores, né? As raias, por exemplo, 50% de todo esse grupo, então a gente tem em torno de 1 metro, medindo 1 metro, mais 20% desse grupo de peixes condrites vão aí ultrapassar a 2 metros de tamanho, né? Como a gente já falou, tubarão-baleia pode chegar até 17, 18 metros, e as raias, nós temos raias aí de 5 a 7 metros, dependendo da espécie. O que não chega a ter tamanhos aí bastante grandes são os holocéfalos, que são as quimeras, né? Que vão chegar aí no máximo 1 metro e pouquinho, menos de 1,5 metros até, tá? Bom, aqui falando a respeito do sistema digestório, né? E para falar de sistema digestório, a gente sempre inicia pela boca, então, tá? Então, a boca normalmente é ventral, isso é, não é aquela boca lá na frente, né? Do bico da cabeça, é uma boca mais na parte ventral desse peixe. E a gente sabe que a maioria dos tubarões são assim, e alguns mais ainda, né? Alguns têm a boca que ultrapassam a linha dos olhos, que a gente vai olhando aos poucos as figuras depois, tá? Falando de boca, a gente tem que falar de dente, tá, gente? E dente, olha lá, os dentes são estruturas que foram modificadas de escamas, tá? Então, foi assim uma modificação realmente ligada à especialização predatória, né?
ao alimento primariamente, para aquisição desse alimento, né? E eles têm uma constituição que eles, então, estão organizados, né? Em série, tá? Então, eles são substituídos em série também. Assim que eles são perdidos, né? Normalmente eu posso ter alguns dentes já aparecendo enfileirados, cerca de 2 ou 3 já, como se fosse uma esteira de dentes que, né, vai substituindo. O primeiro cai, já tenho 1 ou 2 já aparecendo. Intervalo, normalmente, entre uma perda e a reposição de outro que perdeu, apesar de que um já está sempre aqui no jeito, é cerca de 8 dias, tá, gente? Então, esses animais estão aí, né? São predadores, precisam se alimentar. Esses dentes não podem faltar. Como que eu posso com um tubarão-banguela? Não tem condições, né? Então, esses dentes são rapidamente substituídos, olha, né? Sucessivamente assim que perdidos, tá? Quando a gente fala em raias, nossa, mas as raias têm isso também? As raias são diferentes desses dentes, né? Tubarão são dentes maiores, né? Mas nas raias, por exemplo, elas estão modificadas em placas de trituração e também nas quimeras dessa forma. Então, são placas de dentes, então, mas que da mesma forma eles são substituídos assim que eles caem, tá? Já são mais diferenciados, não tem toda essa protuberância que é necessária, uma vez que quimeras e raias vão se alimentar de coisas menores também, tá? Bom, sistema digestório, temos predadores, né? Então, vamos ver lá. Carnívoros, principalmente, temos muito, mas temos os que vão também se alimentar ali do zooplâncton que existe, né? Então, um estômago, então, logo depois da boca, temos um estômago em J, né? Que dá essa forma de J, tá, gente? Nós temos estômago ausente nas quimeras, então a gente tem ali extrato intestinal mais feito tubo reto nas quimeras, mas que a gente mais se detém, então, dentro do grupo de elasmobranque, que tem essas modificações, tá? Pode ser em J ou então até mesmo em L, que é um pouquinho mais simples, então, tá? E aí, o que acontece? Ao seguir isso aqui, nós temos um intestino, olha, que parece que ele é todo espiralado e que se chama válvula espiral. Então, eu tenho uma camada de tecido ali do próprio tecido intestinal, né, do intestino, em que ele promove essas dobraduras lá dentro, tá? Então, isso faz com que esse animal tenha uma superfície de contato com esse alimento bastante grande. Esse alimento vai ter que fazer voltas e voltas aqui dentro para que ele, né, termine essa digestão e que ele seja, então, absorvido tudo que seja necessário desse alimento ingerido. Isso aqui auxilia muito também o quê? A esse animal ter esse trato digestório até que curto, porque caso contrário ele não tivesse isso aqui, ele teria que ter esse intestino muito enrolado, né? Como é o nosso, para também poder aproveitar todo o alimento que ele então ingere, tá? Existe uma glândula aqui, olha, bem próxima à parte do reto, né, que é a parte terminal do intestino. Existe uma glândula aqui ligada, que é a glândula retal, por isso tem esse nome, que está bem próxima do reto e ligada ao reto, né? E que ela está também, tem essa função de excreção de sais, tá? Então, está próxima aqui abaixo, há também próxima aos rins, tá? Que é esse comprido aqui. Então, tudo que for de excesso de sais, essa glândula, então, absorve e é, então, eliminado através aqui do reto
pela cloaca, tá? Apesar de que esses animais, eles guardam muito desses sais também para uma outra necessidade que eles têm, tá? Que a gente vai falar também. Maioria com fígado grande preenchido por óleo, né? Então, olha aqui, esse é o fígado e esse fígado é bastante grande e normalmente esse fígado ele pega cerca de 20% do peso desse peixe todo, né? Por quê? Porque ele tem que ser muito gorduroso, muito cheio de gordura, aproximadamente aí cerca de mais de 4 litros de óleo, depende do tamanho desse peixe também, né? Porque é a estrutura pela qual esses animais vão conseguir a sua flutuabilidade. Eles não têm uma bexiga natatória que se encha de gás para que seja equilibrado, então, né, que eles tenham esse ponto de flutuabilidade, então. Então, essa gordura toda guardada e mais outras estratégias que eles utilizam, então, para flutuação, tá? Coração, ó, sistema circulatório, então vários pares de arcos aórticos, aorta dorsal, então, e ventral, tá? Então, temos 2. Sistema capilar venoso, então, nós temos aí uma irrigação bastante grande nesses animais. Sistema porta hepático e porta renal, coração com 4 câmaras, que está dividida aí entre seio venoso, átrio, ventrículo e cone arterial. Mas somente 2, que são os átrios, o átrio, né, e o ventrículo, que corresponde, então, às 4 câmaras dos vertebrados superiores. Então, nós temos uma circulação aí fechada ainda, né, mas uma circulação mais simples também, tá? Bom, sistema respiratório sempre também está ligado ao sistema circulatório, tá, gente? Então, aqueles pares de brânquias, então, que a gente tem, né, externamente, que a gente visualiza nesses animais, né, aqui, nessa parte, tá? Então, 5 a 7, tá? Então, tem algumas espécies que vão apresentar 5, outras 7 pares de brânquia. Como que é feito, então, a troca gasosa? Como que tubarões respiram? Também pela passagem, então, da água, que tem, então, o gás oxigênio, né? Ali, dissolvido no meio da água, e que vai, então, entrar através da boca e passar por entre as brânquias, né? A gente sabe que existem lá as lamelas, tudo, e as brânquias são muito irrigadas, né? E é aí, nessa passagem da água por dentro, através dessas brânquias, é que vai, então, fazer com que ocorra a troca gasosa, tá? Fendas branquiais expostas em elasmobrânquios, que são os tubarões e as raias. Então, nós temos ali, ó, bem aberto, não é só uma pelezinha, não existe uma estrutura óssea que realmente faça, então, um fechamento ali nessas estruturas, tá? 4 pares de brânquias cobertas por opérculo nas quimeras. Então, as quimeras são as únicas que apresentam, então, essa estrutura do opérculo cobrindo as brânquias. Não tem bexiga natatória ou pulmão, como a gente disse, a troca gasosa é toda feita, então, através das brânquias, né? Com a troca ali da água com esses capilares que irrigam, então, as brânquias. O mecanismo do sistema respiratório é o de corrente de água, isso é, a água vai entrar, passa pela boca, passa pelas brânquias e pelas fendas ali branquiais, né, para sair para fora de novo, porque ela já passou pelas brânquias e já fez a troca gasosa. Normalmente os tubarões nadam já meio que de boca aberta, né, para fazer então essa entrada de água aí, tá? Enquanto que nos peixes ósseos, ó, o peixe abre a boca, entra água e ele fecha a boca e fecha o opérculo, né?
Para quê? Fecha aqui, ó, com uma estruturazinha aqui do opérculo, tá? Fecha para forçar essa água a rodar ali nas brânquias, né? E depois dessa troca, então, o que que acontece? Ele abre a estruturinha do opérculo e essa água vai embora. Depois, novamente, ele abre a boca de novo, né? Fecha a estrutura do opérculo, essa água vai ser captada toda pelas brânquias, o oxigênio que tem, depois ele libera a água de novo, tá? Então, o fluxo contracorrente que vai acontecer ali dentro é o quê? A água nesse rosa mais claro entrando através das brânquias, isso aqui, né? Aqui, essa situação, esse quadrado é como se fosse lá nas brânquias, tá? E lá nas brânquias a gente sabe que tem os vasos sanguíneos. Então, isso é um vaso sanguíneo e aqui é a corrente d'água passando pelo vaso sanguíneo. O sangue, olha lá, aqui esse sangue está vindo do corpo, então ele está vindo pobre em oxigênio. Pobre em oxigênio e rico em carbono, ele tem que soltar isso, né? Então ele corre nessa direção. Enquanto a água vem contra, por isso que a gente fala fluxo contra corrente. Então, um fluxo de sangue para cá, enquanto de água passa para cá, para que ocorra essa troca. A água chega rica em oxigênio e aqui o sangue pouca coisa de oxigênio. Então começa a ocorrer, né? Então a água vai deixando oxigênio e vai pegando o gás carbônico, vai trocando, até que a água sai pobre em oxigênio e o sangue vai ficar com alta concentração de oxigênio e vai levar para o corpo. Esse é o fluxo, então, né, que vai fazer essa troca gasosa. O fluxo unidirecional da água, né, que passa em um sentido, as asas bucais e abas do opérculo agem como válvula contra o fluxo reverso, que é aquilo de fechar, tá? Boca e brânquias, os filamentos, né, que existem aqui, que são todos cheios desses vasos, então, sanguíneos, né, e lamelas secundárias para trocar, tá? Estão todas lá cobertas por opérculo, quando é peixes ósseos, e só por uma membrana, quando acontece nos peixes cartilaginosos. Esse tipo de fluxo contracorrente, gente, acontece em qualquer tipo de peixe, tá? Seja ele ósseo ou seja ele cartilaginoso, tá? Sistema excretor. Então, um rim grande, né? Aqui que a gente já mostrou, né? Bem dorsal ali. Então, mesonéfrico, desculpa. Então, um rim ali nessa metade do corpo, tá? Então, uma delgada, que tem a glândula retal, que vai se prender a ele também. Olha, a gente pode ver aqui essa glândula, que ela tá toda aqui ligada nesses rins aqui também, tá? E dorsalmente na união do intestino e da cloaca, ligados aqui e ligado também à cloaca. Aqui a gente já falou que a glândula retal, né, é para regulação de sal no sangue, então ela vai eliminar quando está em muita altíssima concentração, mas esses animais retêm bastante sal no corpo, tá, gente? Esse sal que a gente refere pode ser o NaCl, pode ser a ureia, qualquer substrato nitrogenado, tá? Esses animais retêm muitos sais também na corrente sanguínea, gente. Para quê? Para que eles estabeleçam a osmose, tá? A homeostase deles. Porque eles vivem em ambiente salgado, tá? Então, eles mantendo o corpo com alta concentração de sal, eles igualam, então, com a concentração de sais que existem, né? De íons que existem na água. Então, tubarões normalmente, olha, alta concentração de ureia, óxido de trimetilamina, nossa, hoje eu estou enrolando, gente, e sais aí diversos, né? Para então
contrabalancear. Muitas vezes até ele retém um pouquinho acima do que está a concentração da água, tá? Então, ele sempre está isoosmótico em relação à água do mar. Então, por isso que o sistema excretor, né, às vezes nem faz a excreção de todo o excesso. Sistema nervoso, um encéfalo com 2 lobos olfatórios também, 2 hemisférios cerebrais, 2 lobos ópticos, cerebelo e medula oblonga, né? 10 pares de nervos cranianos e 3 pares de canais semicirculares. Esses animais têm um sistema nervoso bastante elaborado e é necessário, principalmente dentro, né, de raias, tubarões e quimeras aí, a gente tem, principalmente nos tubarões, né, assim, um sistema nervoso que exige aí um sistema nervoso bastante equipado para, então, colaborar com os órgãos do sentido que esses animais têm também, tá? A gente vai falar mais lá sobre os eletroreceptores e tudo mais. Órgãos do sentido, então, né? Quimiorreceptores, então, eles vão ter esses órgãos do sentido para quimiorrecepção, né? Tudo que for química que estiver ali na água, eles são capazes de perceber por esses órgãos, então. Esses órgãos vão estar distribuídos na boca, cabeça, nadadeiras peitorais, tá? Principalmente quando a gente fala também de raias. Receptores químicos generalizados, órgãos olfatórios no focinho, migração, principalmente, né, esses órgãos do sentido quimiorreceptores, eles utilizam também para migração, porque muitos desses, sejam tubarões ou raias, principalmente as raias manta, que são aquelas enormes, elas têm muito de migrar, tá, gente? Não necessariamente para acasalar, né, para reproduzir, mas somente migrar mesmo, de lugar para lugar, e eles vão a longas distâncias mesmo, tá? Então, tem aí alguns estudos, né, que acompanham alguns tubarões, que eles fazem todo esse Oceano Índico ida e volta em menos de 9 meses, então, tá? E através da migração, para essa migração que eles fazem, eles usam esses quimiorreceptores também, tá? Então, eles sentem, cada local vai ter uma concentração química diferente dessa água, e eles utilizam, então, esse conhecimento para migrar também para os ambientes onde eles querem, tá? Tubarões respondem a concentrações baixas, né, de qualquer substância, gente, principalmente de sangue, né, que vocês já devem saber. Se eu tenho uma parte em 10 milhões, se eu pego ali menos de uma gotinha, ele vai descobrir de onde é que essa gotinha de sangue veio e imediatamente ele percebe e vai atrás, tá? Através desses quimiorreceptores, então, existentes, tá? Órgãos do sentido ainda continua com mecanorreceptores. Quando eu falo mecano, né, mecânico, é tudo que vai ser utilizado ao toque, né? Ele tem que sentir através de toque, tá? Então, vão detectar som, pressão, movimento, tá? Então, existe a orelha externa, né? Um labirinto ali que pode medir a variação de velocidade e direção de movimento, canais semicirculares também, que vão detectar a gravidade, a audição, olha, tem uma audição bastante boa, que eles podem ouvir o debater de peixes a mais de 250 ou até 600 metros, dependendo da espécie, e existem órgãos neuromastos também, tá? Eles estão presentes ali, principalmente na cabeça, né? Ou alguns locais específicos do corpo também, que são mecanorreceptores, tá?
Então, tem também na linha lateral, também vou ter esses órgãos neuromastos, né, que vai detectar, pelo menos na linha lateral lá, a direção das correntes de água sobre o corpo. Sons de baixa frequência, e isso, olha lá, é extremamente necessário para que eles predem, né? Então, se ele tem, sente ali a pressão também dessa água, né? Movimentos diferenciados vão ser notados através dessas células neuromastos, que depois a gente vai ver direitinho, e ele pode ver ali que, né, tem presa nadando por perto, a água está mais movimentada do que há minutos atrás, então pode ter peixe se movimentando. Então, ele usa tudo o que é necessário desses órgãos mecanorreceptores, principalmente os neuromastos, então, tá? E isso é necessário também para a formação de cardumes, gente. Então, esses mecanorreceptores, né, esses neuromastos presentes na linha lateral de peixes, faz com que a gente, né, olhe esses cardumes que eles giram um do lado do outro e nenhum peixe bate um no outro, né? É tudo de uma sequência tão exata, né? Tudo tão harmonioso que é devido a essa linha lateral e a esses órgãos aqui, neuromastos aí, mecanorreceptores, que fazem eles controlar, portanto, esse distanciamento que eles estão um do outro e também seguir direção de corrente d'água, tá? Também vão ter eletroreceptores ali próximos, né, muito mais acoplados ali, que são as ampolas de Lorenzini, próximos à cabeça, focinho e boca, tá? Na linha lateral, também cabeça dos tubarões, nas nadadeiras peitorais de raia, e isso vai, então, ser específico para detectar presas e também para navegação, que também eles utilizam lá, navegação, né, o nado deles ou também durante as migrações também, tá? Gente, falta só 6 minutos. Isso aqui nós vamos demorar um pouquinho mais para a gente falar, então eu não vou quebrar, tá? Vou deixar para outra gravação para a gente fazer essa daqui, tá bom? Vamos. Oi, Carlos, a Bia e a Isabela, que eu não vi. Falei oi para. Oi, Bi. Oi, professora. Tudo bem? Bem, Vamos ficar só mais nessa, porque a gente tem mais uma aula de tubarões aí, senão cansa muito também. Mas daqui a pouco eu já posto essa aula e posto o arquivo inteiro. Quem quiser ler depois o arquivo, o restante da aula, já fica ele lá, tá? tá bom, Pro. Beleza, gente? Todo mundo com saúde e paz? Graças a Deus. Graças a Deus. Eba, aí sim. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? Por vocês terem. Nada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, até Pro. mais. Boa noite. Tchau, boa noite.